Olá pessoal, passando aqui para deixar para vocês mais uma aula agora da disciplina de linguagens de programação, certo? Que a gente está vendo na fase inicial. No entanto, em virtude dessa pandemia, né, a gente não está, infelizmente, podendo ter aulas presenciais. Então, por conta disso, eu vou estar intensificando as gravações. Peço que todos assistam, que todos pratiquem, né, os exemplos, os conteúdos, porque assim que a gente voltar, a gente já vai voltar com ATs, com atividades somativas, valendo uma pontuação, certo? Então, eu peço que todos assistam o máximo que puder das aulas, pratiquem, né? Coloquem em prática o que a gente vê aqui. E caso de dúvidas, comentem no próprio YouTube ou então mandem mensagem lá no Classroom, certo? Eu sei que sempre vai surgir alguma pergunta, alguma dúvida, então não guardem para vocês, podem mandar para mim, que aí o mais rápido possível eu vou tentar responder, certo? Então, só vamos fazer uma breve revisão aqui do HTML. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho, falei em aulas anteriores, aqui eu tenho o esqueleto, né, do arquivo HTML, certo? Eu vou copiar aqui e vou abrir um arquivo em branco só para a gente ter um entendimento melhor. Eu vou fazer um exemplo prático de arquivo HTML sem nenhuma formatação, para vocês verem o quanto ele é bem simples. Então, eu vou salvar aqui o arquivo, certo? Observem que eu criei aqui uma parte chamada HTML. Nas próximas aulas, vocês vão entender o porquê eu fiz isso aqui. Uma forma de organizar, que, por exemplo, eu venho aqui na minha parte exemplos práticos, eu vou ter uma pasta chamada HTML e uma pasta chamada imagens. Mas nas próximas aulas vocês vão entender o motivo disso, certo? Então, eu vou abrir aqui a pasta HTML e vou salvar aqui aula exemplo simples. Lembrando, se eu estou no HTML, eu vou salvar com a extensão .html, ok? Salvei. Ele já fica aqui padrão, né? Mais um lembrete para vocês. Eu estou utilizando aqui o Notepad++. Você pode também utilizar o bloco de notas, certo? No entanto, ele não vai permitir, ele não vai ficar colorido assim, feito esse que a gente está visualizando, ok? Então, continuando, dando continuidade aqui. Então, como eu falei, o bloco de notas ele não vai ficar colorido assim, que faz com que você tenha um melhor entendimento. Mas caso você não consiga baixar o Notepad++, você pode fazer sem nenhum problema por aqui, lembrando de salvar com a extensão .html. Então vejam só, aqui eu tenho um exemplo de comentário em HTML. Caso eu quiser fazer qualquer comentário no meu documento, eu utilizo a tag, exclamação, fecho, e escrevo qualquer comentário. Okay? Isso aqui não vai aparecer para o usuário lá no navegador. Okay? Aqui essa tag HTML que eu abri aqui, eu vou fechar ela aqui. Certo? Então, o HTML a gente vai ter muito disso, abriu, fechou. Nesse caso aqui eu defino a linguagem, eu estou informando para o meu navegador que esse meu código aqui, ele foi criado. A linguagem é o português do Brasil, né? Poderia ser o português de Portugal, por exemplo. Certo? Então, aqui na tag HTML. Nessa tag aqui, head, né? Ou seja, cabeçalho, eu vou definir essa tag aqui, meta chasset igual o TF8. O que é isso? Eu utilizo isso aqui para que o meu navegador ele possa interpretar acentuação, né? Tio, cedilha. Então, eu vou utilizar essa tag para que, quando eu executar a minha página, não apareça nenhum... por exemplo, eu digito lá a palavra classificação. Então, se eu não utilizar essa tag aqui, dependendo do navegador que eu estiver utilizando, se estiver utilizando um navegador que não esteja atualizado, a palavra classificação, né, deixa eu digitar ela aqui, para a gente ter um melhor... classificação, talvez esse cedilha e esse tio aqui apareça lá com um caractere especial, certo? Que não fica compreensível para o usuário, certo? Então, por isso que é interessante você utilizar
essa tag aqui. Essa outra tag aqui, ela se refere ao título que vai aparecer no navegador, né, da minha página. Então, eu estou utilizando aqui, vou colocar o exemplo 01. Certo? E aqui a gente viu, né, já, como isso aqui é uma revisão, a gente já viu em outras oportunidades que a gente pode utilizar outras tags. Mas os navegadores atuais, eles estão tão modernos que se eu não colocar nenhuma tag, ele vai interpretar. Exemplo, vou escrever aqui, exemplo de página web com HTML. Certo? Vou salvar, já tinha salvo, só fiz atualizar. E agora eu vou na pasta, né? Na pasta que eu salvei. Muita atenção nisso aqui, né? Eu salvei na pasta HTML, o nome do arquivo, aula exemplo simples.html. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Segundo ano, linguagem de programação, exemplos práticos, HTML. Aula, exemplo simples. Nesse caso, para executar, botão direito, Firefox. Então, ó, observem aqui, deixa eu fechar aqui, que esse código aqui, que eu não coloquei nenhuma tag entre esse texto, né, ele me gerou essa página aqui. Então, ó, o título que eu defini, exemplo 01, e o texto que desejei que aparecesse na minha página web. Aí eu observo que ele não tem nenhuma formatação, é um tamanho padrão do navegador, ok? Então, tentem fazer esse exemplo em casa e se acontecer alguma dúvida, surgir alguma dúvida, alguma pergunta, postem aqui nos comentários do Facebook ou mandem perguntas lá no Classroom, ok? Um forte abraço e bons estudos para vocês.